É fracassar. Tem alguns fracassos que são a solução, que é o certo, né? Que é o que vai criar mais, às vezes assim, porque a gente não consegue soltar o osso. A gente não consegue, às vezes, soltar o problema, se desconectar do problema, né? E aí, o que que o universo faz? Deixa eu resolver isso aqui, porque a Rita não vai conseguir desemaranhar dessa história. Entende isso? Então, é um grande desafio, né? Pode falar, Ana. A constelação de ontem, aqueles meninos, eles estavam tomando conta de uma herança, né? Diz que não era herança, era um negócio, né? Que eles montaram uma empresa juntos, mas estava esquisito, né? Porque tem um ganho secundário ali que a gente não conseguiu perceber. É a mãe tentando controlar o processo, entende? Mas É, os filhos estão controlando a mãe. mas o que eu percebi ali naquele menino é que ele não queria ficar ali, que ele queria ir para a vida dele. Isso aqui doía muito. Aquele lugar ali não era mais dele, ele estava ali obrigado, na marra. Por isso que eu perguntei, porque eu, durante a constelação, eu não conseguia ouvir fala nenhuma de tanta dor em todos os dentes, na boca. Aquele menino tinha O um problema era ódio. da mãe, a mãe que precisava soltar eles para a vida ali, né? Olha para você ver. Vem com, às vezes, Rita, vem um problema e aí é outra coisa. Porque assim, os filhos são sintomas, né? Também da nossa vida, da nossa história, né? Então, e às vezes a gente por amor cego também, o que que acontece? Tem muitos pais que acabam projetando nos filhos a cura. Meu pai não me salvou, Deus não me salvou, meus filhos vão me salvar. Mas é óbvio que isso é inconsciente, tá? Não é consciente. Eu fiz isso com os meus recentemente. Tava meus três filhos tentando me salvar. Eu quase caí para trás. Fiquei com tanta raiva. Falei, vou enfiar as ferramentas no rabo. Mas a gente assim, uma coisa é a gente ter informação, agora ser terapeuta de nós mesmos, a gente não, quem tá dentro da garrafa não consegue ver o rótulo. Tem hora que a gente não consegue identificar alguns padrões, mesmo a gente tendo tanto ferramenta e sendo tão foda, né? Então a gente não consegue identificar alguns padrões em nós mesmos. Então por isso que é importante a gente também ser observado, né? Então a constelação aqui é um ato da gente colocar a vulnerabilidade, né? Arrancar a roupa e ficar pelado aqui na frente do outro. Mas eu sei que não é fácil. Muitas pessoas ficaram com raiva de mim, raiva das constelações, por conta da exposição. Às vezes segredos são revelados. Às vezes a gente vai descobrir aqui que o nosso pai não é nosso pai. E, gente, o campo conta tudo, né? A Rita comentou que a filha descobriu de um aborto numa constelação, né? Que você nunca tinha Sim. contado, Rita. Ninguém sabia. Eu nem lembrava mais, porque foi uma coisa que eu era novinha, gente. Era muito novinha. A Então, assim, filha minha dela foi vida constelar e veio no campo. O aborto da mãe. foi Mãe, você é constelar abortou. a questão menstrual, porque ela tinha muita hemorragia, de parar no hospital, de ficar uma semana internada para tomar ferro, por causa da anemia crônica. E numa constelação, falou que era. Pois aí eu Seu contei. aborto. É, Tá vendo como o nosso corpo é muito louco? O corpo da filha curando o corpo da mãe, inconscientemente, curando a dor e do uma irmão. coisa que eu já observei, Kézia, é, em relação à minha linhagem, todo o meu lado masculino, a maioria já foi embora. Meu pai, meu ex-marido, meu filho, meus avós. Uhum. Depois você pede para sua filha, a gente vai ter a constelação dela na semana que vem, né? Da questão dela. Hum. Pede para ela fazer um desenho para mim da família de origem dela. Ela já casou, tem filhos? Não. Não, não, Tá. casou não. Então tá, você pede para ela fazer um desenho da casa, tipo assim, vocês, tá Ô, bom? Paula, depois me E cá, que eu aí, não estou ouvindo direito, não. que aí depois a Ela tá gente. falando ali alguma coisa. Ah, ela vai participar da constelação? Não, ela disse que não ia participar. Então tá Ah, bom. Vocês têm que me avisar, né, gente? Ontem a gente estava na maior plateia ah. lá Ela está aqui falando na constelação que de ontem, tava todo mundo no campo. ela Depois está eu fui falando mostrar a aqui mãe da minha língua. que teve suspeita de gravidez e que era como se a criança, o meu filho, quisesse vir nela.
É. E o meu aborto O... era um menino. E eu Uhum. batizei ele de Bruno. Ah, é isso mesmo. Os irmãos, assim, os abortos acabam virando obsessores no campo. Não é um obsessor, é porque eles têm uma energia de morte, né? O que que acontece? A gente não foi legal, né? Não foi legal o que aconteceu, nem com a gente, nem com o feto, então, com essa criança. Então, eles têm uma energia, Na ficam época eu não tinha impregnados uma nenhuma energia consciência, pesada. sabia? Nenhuma consciência, agi mesmo de impulso. Com certeza, imagina, a gente não pode se julgar de jeito nenhum, mas assim, tem uma consequência por longos anos. Então, Hoje eu dou para provavelmente, perceber. assim, seus netos, bisnetos vão estar em congruência ainda com essa energia do aborto. É muito sério isso para o campo, né? E isso precisa ser trabalhado e ser visto. E assim, é uma vida que precisa ser muito incluída. Sim, mas eu incluo como meu filho. Isso, tem que incluir. E engraçado, os dois filhos já morreram, né? Que foi Orlando, que morreu com 19, e ele, que é Bruno, que foi o aborto. Só ficou Olha, Paula. tem alguma coisa aí, né, embaixo disso. Vamos ver o que que o campo vai mostrar, tá bom? Ok. Quer falar, Maristela? Kézia do céu, ela estava falando do aborto ali, do bebê que quase nasceu na filha. Meu Deus, eu me arrepiei inteira, doeu tudo. Doeu É, tudo, 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 tudo. Doeu a é, cabeça, doeu o tem cabelo, muita doeu o dor, corpo. né? Não é fácil. Imagina só, a gente quer nascer, a gente tem um propósito, a gente quer estar na vida e o nosso sonho foi interrompido, né? Então é E muita Paula veio energia. com muitas dores, né? Paula tem um problema da mandíbula, que ela tem luxada, quebrada nos dois lados. Ela tá com problema, tá com a hérnia na coluna, que descobriu em setembro. E desde setembro que ela tá sem andar direito. Aí a gente veio descobrir agora que é por causa dessa hérnia e que surgiu a neuropatia. Ela ficou sem andar. E ela tava tendo muito choque nos pés, nas pernas, entendeu? Agora que ela tá fazendo fisioterapia, que tá reaprendendo, né? Assim, não é que parou de andar, mas ela tinha dificuldade, entendeu? Ninguém E podia entenda tocar uma nela coisa, de dor, de muita dor. E ontem de noite, ontem de tarde, apareceu uma dor de dente nela do nada. olha, o que que está faltando aí? Cadê os alunos da constelação? O que que está faltando aí para a filha? E ela já trouxe um problemão assim do sistema, que era inconsciente, que agora precisa trazer para consciência. Qual a dor desse Oi. campo? O que que ela comentou no começo da aula? Falta do masculino. Eu construí as paredes. É um sistema que tem muita dificuldade de receber do masculino. Tem alguma coisa ali que impede elas de receber do masculino. O masculino não pode existir nesse campo. Eles morrem, eles vão embora rápido. O que que E acontece nesse engraçado, campo? eu já fiz alguns cursos, inclusive Teta Healing. Eu fiz 5 níveis de Teta Healing, eu não consigo atuar. Se você me perguntar, é como se eu não soubesse nada. Eu já fiz Mas a vários profissão cursos está de conectada reiki, com o aborto, Rita. tudo isso, e eu não consigo, né, conectar, eu não consigo trabalhar com a minha espiritualidade dessa forma. A conexão, a profissão está conectada com o aborto. Então, eu vou te sugerir, gente, façam o curso de constelação. Vocês têm que fazer o curso. Vocês têm, não, né? É uma escolha, né? Porque alguns movimentos, a constelação, a gente vai mostrar, é um diagnóstico, é um raio-x do sistema. Só que como é que a gente coloca a ordem nesse sistema? Às vezes não é uma cirurgia que vai colocar a ordem, né? Vão ser várias cirurgias. Cada constelação é uma cirurgia, entende? Então, por exemplo, assim, não vai ser instantaneamente que agora esse sistema todo vai conseguir olhar para o masculino. A Rita, eu espero que ela saia daqui hoje olhando para o masculino. Agora, se a filha dela vai dar conta de olhar para o masculino, é outros 500. Mas, de É. fato, o que está faltando? Como chama sua filha? Paula, A Paula. Paula, A Paula não está conseguindo andar. Qual é a força que sustenta a gente na vida? Pai, pernas, o pai. pai. Tá bom? Então, vamos ver o que que tem aqui, o que que vai acontecer aqui no campo, tá? E é A Rita me justamente o trouxe. problema todo é o pai dela. O pai Uhum. dela que nunca foi ativo,
né? Eu te contei mais ou menos ali pela aquele texto que eu te mandei, o pai dela nunca foi presente. É, o problema de Orlandinho ocorreu em consequência. Não estou dizendo que foi ele, mas é muito por culpa dele, né? Que se tornou uma criança rebelde. Ele botou o menino para fora de casa. Eu peguei minha mala com a roupa dos meninos e vim embora, dei as costas e nunca mais voltei. Entendeu? Então, assim, foi tudo Bom, mas muito. agora vamos tomar consciência? Vamos lá, agora eu tomo consciência. Por que que eu criei esse marido? Pois é, né? Não Por que sei. que eu criei esse cara que não ia ser um bom pai? Porque eu tinha que criar um bom pai para eu não ficar casada. Você criou uma E eu fiquei pessoa casada há que. 22 anos, viu? Então, olha para você ver, né? Bom, mas vamos lá, vamos aqui porque que vai mostrar aqui hoje, mas assim, é sempre a gente. Qual que é o nosso exercício aqui sempre? Traz a responsabilidade para você. Por quê? Porque Sim. quando a responsabilidade é minha, eu consigo mudar. Se a responsabilidade fica sempre no outro, então é o poder do Não, não. outro mudar. Então eu quero que esse poder seja meu. Com certeza. Que é meu aqui, eu vou mudar. É claro que em relação à Paula, 50% é problema seu, 50% é problema do pai, combinado? Sim. Então, a gente vai olhar daqui a pouquinho para 50% que tem a ver com a sua parte e com a parte dela. E ela tem que olhar, resolver depois, energeticamente, espiritualmente, com esse pai. Se ela vai dar conta de fazer isso, qual que é a idade da Paula? 27. Já não é problema tanto seu mais, né? Filho adulto é difícil demais, né? Foi o que é bem o tema da constelação de ontem. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos baixar as barreiras todo mundo. Eu me alinho com o universo, me alinho com a humanidade. Me alinho comigo, me alinho com o céu, me alinho com a terra. Sente esse alinhamento seja feito, a gente juntando todos os nossos corpos aqui no nosso centro. A cura só é possível quando a gente está no centro. No centro a gente consegue olhar para todas as direções. Quando a gente toma partido, a gente é partido. Então, voltando para o centro, eu me alinho com o universo, me alinho com a humanidade, me alinho com o céu, me alinho com a terra, me alinho comigo. E mais uma vez, me alinho com o universo, me alinho com a humanidade, me alinho comigo, me alinho com o céu e me alinho com a terra. Como todo mundo já entrando no campo, da Rita, entrando na permissão de olhar aqui para esse lugar. É, cadê nossa conversa aqui, Rita? Achei. Escolhe para mim, Rita, quem vai representar o número 1. Quem dessas pessoas que você está vendo aí no campo Eu que não vai estou vendo representar ninguém. para a gente? Ah, se você levantar a câmera para cima ou para baixo, arrasta ela para cima ou para baixo, vai aparecer todo mundo. Apareceu? Peraí, eu vou. A número 1, eu quero Ana Paula. Uhum. Número 2. Lucinéia. Carla está dizendo que está esperando. Deixa eu ver aqui. Tá mesmo. É, número 3. Bote Carla logo de testa.
Carla já entrou no campo? A Carlinha já entrou aí? Ela já faz parte do meu campo. Só me fala uma coisa, essa casa foi herança ou vocês compraram ela? Essa casa foi construída por mim e ele, porque assim, a gente tinha uma outra casa que era de herança, então a parte da casa, é, a gente ficou com a parte do terreno, que era de uma rua a outra, a gente ficou com a parte do fundo, né? E aí a Uhum. gente construiu. Então a casa no divórcio ficou 50% para mim e 50% para ele. Aí, quando ele faleceu, o ano passado, em finados, Paula ficou com 50% dele e eu fiquei com outra parte que é a minha. Aí, a gente teve que fazer um inventário. E tudo isso começou em setembro, quando Paula começou a fazer o inventário, porque Paula é advogada, entendeu? Então, ela finalizou em setembro. A gente passou um ano fazendo esse inventário e finalizou em setembro. Foi justamente quando a gente ia na casa, quando a gente ia para. Cada vez que ia no cartório, Paula adoecia. Então, e a gente sabe que na casa ele está lá porque ele sempre foi apegado a bens materiais. Sempre, Uhum. né? Legal. Uhum. Então vamos lá. Número 4. Então, Ana Paula, número 1, Lucinéia, número 2, a Carla, número 3, número 4, Andréia, número 5, eu botei Lucinéia? botou, número 2, Então pode ser Edna? Edna, e só mais um por enquanto, número 6. Pode ser Lili. Não estou vendo o rosto, mas Lili. Então, todo mundo respira. Quem não está no campo, inclusive a Rita, Rita, fecha sua câmera, você consegue fechar? Senão as pessoas ficam buscando você no campo. E aí elas têm que buscar o seu representante no campo. Tem alguém aí que representa você, tá? Então, quem fica de câmera aberta? Ana Paula, Lucinéia, Carla, Andréia, Edna e a Lili, por enquanto, tá bom? E aí a gente vai chamando mais pessoas conforme a gente for montando o campo aqui. Mas só para ficar fácil das meninas se visualizarem, tá? Respira, vai tomando posse, deixa essa energia ir tomando posse de vocês. Como pode melhorar? Quase uma incorporação, incorporação consciente aqui. O que mais é possível? Eu quero ouvir a Lili primeiro. Como que é esse lugar, Lili, se você olha para alguém? No início, assim, escolhi assim, uma palpitação e eu pedi para Seu áudio está falhando, está picotando, eu não estou conseguindo entender. melhorou, Acho que sim, vamos ver. o carregador. Assim, eu sei, né, que eu já falei, não me deu uma... E quando você pediu Não dá para para ouvir, olhar, não dá para ouvir você. Será que é a internet? Você está longe da internet? não, deixa eu ir para a sala. Tirei o Mas carregador. engraçado, tá no campo, assim. A informação, Lili, fala aí energeticamente e mentalmente, assim, eu não tenho permissão para chegar. Eu não tenho permissão para chegar. Tem uma barreira aqui. Tem uma barreira aqui. Vamos ver se melhora o áudio.
Melhorou? Tô perto do modem. Melhorou. Como que é falar que você não tem permissão para chegar? É como se realmente tivesse uma barreira. Uhum, tá bom. Como que é olhar para Ana Paula? Me incomoda, me deixa bem irritada. Tá. Como que é para Lili olhar para Ana Paula? Me deu vontade de chorar, me deu uma tristeza. Uhum. Para mim veio uma Lili, energia alguém? de raiva, Uhum, sabe? Travou o maxilar, assim, como se estivesse uhum. brava. Você olha para alguém, Carla, desse lugar, além da Ana Paula? Alguém mais te chama atenção? Lucinéia, Lucinéia. Uhum, tá. me incomoda, sabe? Vem parece até esquentou o peito, assim, é como se eu quisesse um acolhimento dela e eu não tivesse, sabe? Veio Hum, uma energia, assim, ó, de querer algo e não ter. entendi. Como que a Lili percebe a Ana Paula? Ah, você falou que te dá uma tristeza, né? Foi você que falou isso. Dá vontade de chorar. Uhum. E a Lucinéia foi a pessoa que me chamou mais a atenção na hora que você pediu para eu, né? Perguntou quem chama a atenção? Lucinéia, mas aí me dá, é assim, uma aflição. Tipo como se fosse dar ataque cardíaco, sabe? Aham, sim, tá bom. Tá. Antes de eu falar com a Luciné, eu quero ouvir a Ana Paula. Como é que é esse lugar aí, Ana? Quando eu entrei no campo, comecei a sentir dor aqui na nuca, percorrendo a coluna. Ah, é um lugar que eu estou sentindo muita sede, desde a hora que eu entrei no campo. Muita sede. E vontade de fazer xixi. Hum? Alguém te chama atenção? A Andréia, O que que você sente quando você olha para a Andrea? é vontade de trazer ela mais para perto de mim. Eu vejo ela bonita. Como é que eu vou dizer? Ai, é uma vontade de abraçar ela, de trazer ela para perto. Ela está um pouco longe, não é muito. Ela está um pouco longe. E eu gosto de olhar para ela. Então fala para a Andrea, eu sou sua Eu sou sua e você é meu. e você é meu. Nos pertencemos. Ai, olha, eu estou toda arrepiada. Nos pertencemos. Quase um caso de amor. Nossa, ó, gente, olha isso. É uma energia que está percorrendo tudo aqui. Uhum, ok. Como que a Andrea se sente? Eu gosto de ouvir, é bem gostoso, assim. E eu quero estar perto. Uhum. Então, experimenta falar para ela, eu não te largo por nada. Eu não te largo por nada. É Como muito quer bom, dizer isso? é muito gostoso, é emocionante. Esse é o Paulo, Rita. E a Ana Paula é a casa.
A casa é do Paulo, entende? Ai, eu arrepiei. Muito forte essa energia. Nossa, A muito gente tem forte. que entender que um bem material, assim, ele escolhe um dono. E às vezes não é o dono que pagou, não é. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Quem a gente tem que trabalhar aqui para vender esse imóvel é o Paulo. E, Andréia, experimenta falar, eu não dou permissão para vender. Eu não dou permissão para vender. Eu não quero que essa casa seja vendida. Eu não quero que essa casa seja vendida. Como quer dizer isso, Andréia? É bom, é leve. Eu até estava sentindo um peso nos braços, sabe, no ombro, e deu uma aliviada. Mas as minhas mãos estão bem geladas e suando muito frio, bem frio mesmo. Experimenta falar, eu ainda não estou pronto para ir embora. Eu ainda não estou pronto para ir embora. Eu ainda moro nessa casa. Eu ainda moro nessa casa E não quero ninguém aqui. e não quero ninguém aqui. Como que é, Andréia, olhar lá para a Lucinéia? Eu gosto de olhar para ela. Ela é bem brilhosa. Eu gosto de olhar para ela. Mas eu vejo a Lili igual ela. Elas estão uma do lado da outra aqui para mim. E é como se elas estivessem em tempos diferentes, mas elas parecem a mesma pessoa para mim. Uhum. Fala para Lili, se você comprar a casa, você pode até comprar a casa, Lili, você pode até comprar a casa, mas eu não vou embora daqui. mas eu não vou embora daqui. Como que é para Lili ouvir isso? Ok, tranquilo. Experimenta falar para André, ok, você pode ser o guardião da casa, Ok, você pode ser o guardião da casa, mas eu gostaria de ter essa casa para mim. mas eu gostaria de ter essa casa para mim. Me venda essa casa? Me venda essa casa? Como quer dizer isso, Lili? Nossa, me arrepiei todinha. Uhum. Tô arrepiada, porque não dá para ver, Na né, na Paula, você câmera. nunca foi tão disputada na sua vida. Então, Qual é a sensação de ser a última bolacha do pacote? E a Ana Paula? Ana Paula quer ir lá para a Lili? Quer que a Lili compre a casa? Ou o que você acha dessa venda? Você quer ser vendida? Você quer que a Lili vá para aí ou não? Lili, pode vir, mas eu estou me arrepiando tanto que eu não estou conseguindo nem pensar, nem Aham. saber o que falar. É igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Fala que é coração de mãe. Aqui é coração de mãe, sempre cabe mais um. Uhum, É bom, ok. é bom dizer isso. Eu quero ouvir. E como que é? Mas então, como que é, Lucinéia, esse lugar? Eu, desde a hora que eu entrei no campo, tô me sentindo aérea, como se não tivesse aqui. Que doido isso. Não tem quando você tá assim, como se estivesse anestesiado, não estivesse no corpo. Como se, aquela mesma sensação que você tá quando tá entrando em teto. Olha para Ana Paula, como que é olhar para ela? Tranquilo. Experimenta falar para ela, você foi muita contribuição para mim até agora. Você foi muita contribuição pra mim até agora, Ana Paula. Já arrepiei todinho. Uhum. Mas está na hora de eu seguir o meu caminho. Mas tá na hora de eu seguir o meu caminho. Como quer dizer isso? É aliviador. Tô me arrepiando todinho. Uhum.
A Lucinéia é a inquilina que está morando lá, a prima. Ela está com resistência para sair da casa? Na realidade, ela não tem casa, entendeu? Então, o que aconteceu? Ela cuidou de Paulo quando ele estava doente, e aí depois que ele faleceu, ela ficou na casa, porque assim, é interior. E se eu largasse a casa abandonada, como eu moro na capital, entendeu? Poderiam invadir, porque lá é esse negócio de bandidagem, eles invadem a casa vazia e tomam conta. Então ela ficou na casa até eu vender a casa, entendeu? Então ela tá lá nessa proposta. No dia que eu achar um comprador, ela sai, entendeu? Entendi. Eu vou ajudar ela para ela alugar outra casa e tudo, foi o combinado, né? Uhum, E uhum, eu realmente eu estou muito aérea aqui, viu? Assim, ó, uhum. meio confusa, parecendo que eu não estou entendendo direito, ainda me É, tá muito fácil localizando. até agora. Vamos ver o que que vai acontecer. Calma que ainda tem umas pecinhas aqui pra gente Eu sei, porque eu desdobrar. sei que eu estou tremendo. Tá muito fácil aqui, tá muito, todo mundo muito bonzinho. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, mas em todos os lugares que não pode ser também fácil, né? Como que a Carla olha para a Lucinéia? Como que a Carla está se sentindo com esse movimento aí da venda da casa? Você já tinha comentado que a Lucinéia te trazia raiva, né? O áudio. Sim. Agora eu estava bem quieta, assim, meio incomodada, mas agora parece que eu não consigo falar o que eu gostaria. Eu queria falar algo para ela, mas eu não estou conseguindo. Ao mesmo tempo, tem amor e ódio, sabe? Aham. Fala para a Compaixão. Lucinéia, você fez o que eu deveria ter feito. Você fez o que eu deveria ter feito. Eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada. Como que a Sinto Carla olha? muito, me perdoe. Eu te amo e sou grata. Veio ao mesmo tempo uma compaixão enorme agora, expandiu, sabe? Como se tivesse Fala furado para uma ela, agulha. obrigado por você ter feito o que eu não consegui fazer, o que eu não pude fazer. Obrigado por você ter conseguido fazer o que eu não pude fazer. Gratidão. Deu vontade de chorar e de Uhum. abraçar. E Aqui fala também para deu ela, vontade de chorar. esse reconhecimento é super importante, né? E fala para ela, Carla, você não ficará desamparada. Você não ficará desamparada. Eu preciso vender esse imóvel, Eu preciso vender esse imóvel, mas você não ficará desamparada. mas você não ficará desamparada. Como que é ouvir isso, Lu? Tranquilizante. É como se tivesse aquele medo, né? De ficar desamparada. E quando ela começa a reconhecer, dá vontade de chorar. Dá aquela sensação de choro. Sim, então fala para ela, obrigada. Obrigada. Mesmo não sendo uma obrigação sua, Mesmo não sendo uma obrigação sua, não sendo sua responsabilidade, não sendo sua responsabilidade, se você puder contribuir, serei muito grata. se você puder contribuir, serei muito grata. Servi vocês com muito amor até agora. Servi vocês com muito amor até agora. E sim, eu e meu filho precisamos de ajuda. Sim, eu e meu filho precisamos de ajuda. Como quer dizer isso, Lu? É verdade. É real. Ok. Como que a Carla fica em ouvir isso? Eu fico aliviada, ao mesmo tempo angustiada, com medo de não conseguir ajudar, Só fala da para ela, maneira farei que o que ela for possível. Do meu lugar, farei o que for possível.
Do meu lugar, farei o que for possível. Como quer dizer isso? Bom, bom. Aliviou Como? aquela ansiedade, aquela angústia. Hum? Aliviou um pouco o peito, sabe? Mas ainda tem Uhum. coisas que não foram ditas. Ainda eu sinto Sim, aquele ó, incômodo no maxilar. sim. Como é que é olhar para a Andrea? Nada. É, nada. Não sinto nada. É como se, ao mesmo tempo, eu ignorasse ela, sabe? Traz uma energia de ignorar. De não. Tá tudo certo, tipo, tá tudo certo. Você fez o que você achou certo, eu fiz o que eu achei certo e vamos. Tá tudo Fala certo. para a Andrea, foi muito difícil para mim Foi muito, muito difícil para mim ficar com você e ter que me separar de você. ficar com você, ter que me separar de você. Ainda é muito difícil para mim. Ainda é muito difícil para mim. E essa casa E essa casa é o nosso único vínculo. é o nosso único vínculo. É verdadeiro isso? Você tem vontade de ainda ter esse vínculo com a Andréia ou você tem vontade de se livrar desse vínculo? Eu preciso me livrar desse vínculo. Estar conectada ainda com você me causa muita dor. Estar conectada a você ainda me causa muita dor. Só que não é vendendo a casa que eu vou resolver isso. Só que não é vendendo a casa que eu vou resolver isso. O que que você sente vontade de falar para a Andréia? Você não precisava ter feito tudo como você fez. Ele se matou? O Paulo morreu do quê? Ele morreu com infarto fulminante, mas ele tentou suicídio várias vezes, dentro da Uhum. própria casa. E morreu dentro de casa. Morreu nessa casa? Sim, no dia de finados. Experimenta falar, Andréia, Carla, para Andréia. Eu fracassei com você. Eu fracassei com você. É dessa culpa que Eu eu gostaria de me desisti de libertar. você. É dessa culpa que eu gostaria de me libertar. Eu tentei de tudo. Eu tentei de tudo. Tentei salvar você, Tentei salvar você. mas eu não consegui. Mas eu não consegui.
Quer dizer isso, Carla? É bom, mas pesou bastante no cardíaco e no laríngeo. Uhum. Experimenta falar para a Andrea, você foi muito importante para mim. Você foi muito importante para mim. Você ainda é muito importante para mim. Você é ainda muito importante para mim. Eu sinto muito, Eu sinto muito, mas eu não consegui fazer diferente. mas eu não consegui fazer diferente. Como que a Andrea ouve isso? Vocês estão vendo quanta informação fica dentro de uma casa? Então, eu não sinto nada quando ela fala. Nada do que ela fala. É Nada? indiferente. Nada, é indiferente. É tudo indiferente, assim, para mim, do que ela fala. Uhum. Eu não E a sinto nada. casa está aqui. Mentirosa, mentirosa. Quem que é mentirosa? A Carla, mentirosa. Sinto ela que é uma mentira também, que ela está sendo falsa, sabe? A única coisa que eu sinto, assim, que eu não, por ela, assim, pelas coisas que ela falou, nada mexeu comigo, sabe? Assim, nada. Ela estava Entendi. até gritando, sabe? Nossa, que demora, não vai parar de falar, sabe? É, Uhum. veio para mim assim, que teatro. Sim, Uhum. Eu preciso ir ao banheiro. Eu vou fechar a Pode câmera ir, para Ana eu fazer Paula. xixi. Desliga o som. Pode desligar a câmera, por favor. Andréia, fala para Carla, eu tenho muita raiva de você. Carla, eu tenho muita raiva de você. Você não ocupou o seu lugar Você não ocupou seu lugar como minha esposa, como minha esposa, como minha mulher. como minha mulher. É verdadeiro isso, Andréia? É verdadeiro, é verdadeiro. Ou experimenta dizer assim para ela: você me deve muito. Você me Eu deve queria, muito. eu queria que você tivesse feito mais. Eu queria que você tivesse feito mais. É verdadeiro isso, Andréia? Você queria que ela tivesse feito mais? Queria, queria, mas eu senti um peso bem grande agora na minha Uhum. foto, sabe, nas costas. Uhum. Carla, então você vai falar para ela: eu sinto muito, Eu sinto muito, mas eu não sou a sua mãe. mas eu não sou a sua mãe. Eu preciso Para de mim alguém também é. para entrar no campo. Alguém pode entrar no campo, por favor? Alguém pode ligar a câmera? Que sente de entrar no campo? A Maria entrou ali. Andréia, como que é na hora que ela fala que não é sua mãe? O que que você sente? Senti uma raiva na hora. Assim, quando ela falou, eu não sou sua mãe, eu senti raiva. Mas passou. Ok, olha lá para Maria. Maria vai entrando no campo e a Andréia olha lá para Maria. Como que é esse lugar, Maria? Eu sinto vontade de vomitar. Dá um mal-estar. Então fala para Andréia. Para você, Para você, eu dei mais que o suficiente. eu dei mais que o suficiente. Eu dei a vida. Eu dei a vida. E isso basta. E isso basta. Como que a Andréia ouve isso? Com bastante dor na cabeça, assim, na testa, sabe? Uma pressão. E eu não gosto de olhar para a Maria. Uhum. Eu Fala tô para me, ela, Maria. Pode falar, Andréia. eu tô me sentindo muito amarga. Sim, faltou Sim, mãe aí.
E para mim passou. Saiu aquele negócio assim. Fala para André, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu tive muitos problemas. Eu tive muitos problemas. Eu não pude olhar para você como você gostaria. Eu não pude olhar para você como eu gostaria. Mas essa é a nossa história. Mas essa é a nossa história. Eu fiz o que eu dei conta de fazer. Eu fiz o que eu dei conta de fazer. Eu era só uma menina, Eu era só uma menina, com uma vida muito difícil. com uma vida muito difícil. Assim como faltou para você, Assim como faltou para você, faltou para mim também. faltou para mim também. Nossa, que Como que é? verdadeiro isso. Nossa. Tô arrepiando inteira aqui. Mas fala para Andréia, mas você recebeu mais do que o suficiente. Mas você recebeu mais do que suficiente. Está na Nossa. hora de você aceitar Está na hora de você aceitar que eu sou a mãe certa para você. que eu sou a mãe certa para você. Como que a Andréia ouve isso? Não sinto nada. Nada, nada. Rita, o que que aconteceu com os pais do seu marido? Você sabe? Eu não conheci nenhum dos dois. Eu sei que a mãe morreu de cirrose, mas não por bebida, é porque a família dela tem esse problema. Vários irmãos morreram da mesma coisa. E o pai, eu acho que foi acidente de carro. Mas eu não conheci. Quando eu casei, eles já eram falecidos. Uhum, deve ter morrido muito cedo, né? Não conheci nenhum dos dois. A mãe deve ter morrido muito cedo, né? E a mãe era muito apegada a ele. Uhum. Tanto é que a primeira casa que a gente morou foi a herança do pai dele, que eles construíram, ele e a mãe. Ele tem uma irmã e a irmã comprou um apartamento aqui na capital. E depois que eu casei com ele, a irmã colocou ele na justiça, porque a mãe tinha falecido e não tinha passado a documentação da casa para o nome dele, não deu tempo. E aí ela meteu na justiça, a gente teve que vender a casa, e por isso a gente construiu a nossa, que era no terreno, entendeu? Ficou a parte do terreno, a gente tirou e construiu a nossa. E quando Uhum. eu saí de casa com meus filhos, eu deixei tudo, a casa toda equipada. Eu não mexi em nada, não tirei nada. E depois que ele começou a adoecer, que logo depois que eu saí, ele tentou suicídio algumas vezes, e a irmã foi para tomar conta dele. E eu sei que tudo que tinha na casa sumiu. Tipo assim, tudo que eu tinha deixado nos armários, um exemplo, eu tinha deixado um aparelho de jantar, que naquela época que eu casei, em 91, a gente ganhava aqueles aparelhos que vinham numa caixa enorme. Eu acho que era 180 peças, não sei lá quantas peças. Eu nunca tinha usado nenhuma, tava novinho dentro do armário. Sumiu todas as peças, sumiu muita coisa de dentro de casa. Entendeu? Eu não levei nada. Então, assim, quando eu voltei, a casa tava assim, sabe? Você separou e quanto tempo depois ele morreu? Acho que mais de 10 anos. Eu não tenho, sabe, o que foi dele, eu tipo apaguei da minha memória porque assim, foi um casamento que eu terminei aturando por muito tempo por causa dos meus filhos. Paulo é, bebia demais. Eu Uhum. trabalhava, quem sustentava a casa era eu, de tudo. É, eu saía para trabalhar, ele batia muito no meu filho, mas batia do que ele achasse na mão, de pau, de cinto, de pau, de murro, do que ele achasse. O menino não podia fazer nada, entendeu? E ele só fazia isso quando eu saía para trabalhar, porque ele sabia que eu Mas ele estava em estava outra alcoolizado, cidade e né? que eu não podia voltar, não tinha como Uhum. voltar, entendeu? Então, assim,
Ele bebia, chegava em casa bêbado, deitava sujo na cama do meu lado, e eu era obrigada a aturar isso, sabe? Então Uhum. começou a encher, até o dia que eu saí para trabalhar e ele bateu no meu filho, botou para fora de casa. Eu estava no trabalho, que eu trabalhava no presídio, na cidade vizinha, e os meninos, Paulinha, junto com as amigas, pegaram o Orlandinho e esconderam na casa de uma delas. E ele tentou algemar meu filho com minha algema de trabalho, sabe? Ele era policial. E, assim, eu voltei, as meninas me ligaram no trabalho, meu diretor me mandou com viatura, com agente, com tudo para poder eu Entendi. tirar os meninos de dentro de casa, eu tive que esconder meu filho. Aí voltei para casa, arrumei minha mala, dormi mais Paulinha trancada no quarto. E no outro dia de manhã, eu peguei minha mala, peguei minha filha, fui buscar o Randinho no local que eu tinha deixado e fui embora. E dei as costas, saí de casa, não voltei Vocês mais. tiveram 2 filhos. 2 filhos. O Randinho, que morreu com 19 anos, assassinado, e Paula. Então, assim, eu e Paula, a gente se apegou muito porque a gente passou por muita coisa. Entendeu? Sim. A gente teve que mudar de cidade, vir para a capital, porque meu trabalho teve uma rebelião e o presídio foi todo quebrado. Eu tive que vir trabalhar na capital. Por que que seu E aí filho foi aconteceu assassinado? muita O que que coisa. aconteceu? É, por causa dessa confusão com Paulo, é, ele tinha uns amigos e esse amigo mexia com droga e tentaram botar ele. E Paulo botou o Orlandinho para fora de casa dizendo que ele era vagabundo, que ele metia com droga, e o menino não estava metido. Até tentou, mas a gente conseguiu tirar. E ele armaram uma emboscada, os próprios amigos, o vizinho que morava, foram criados juntos, e vizinho do lado, armou uma emboscada, chamou ele para ir para o bar e tudo, e na volta era num Entendi. aniversário que eles convidaram e mataram ele. Ele veio correndo para casa, eu ouvi os tiros, Paulinha ouviu os tiros. Foi assim, uma situação que realmente mexeu muito com a gente, sabe? Com certeza. E Vamos aí voltar veio para cá, então, para a isso, gente não perder a energia que está aqui, tá, para tá, a gente focar no essencial aqui. ok. Mas foi importante ouvir um pouquinho, só para a gente. Como que a Andrea fica ouvindo tudo isso? Eu tava até com medo de você perguntar para mim, sabia? Que eu não queria falar, porque o que eu sinto assim é que existe muita verdade, mas muita coisa não é bem assim, sabe? Assim, eu sinto muito um vitimismo, sabe? Que não foi tudo bem assim. Não, tem muita um ar de coitada, sabe? De que tudo foi, não foi bem assim. É isso Então que, fala para Carla, fala assim para Carla. Eu tomo consciência Carla, eu tomo consciência do meu 50% do meu 50%. e os outros 50% é responsabilidade sua. Os outros 50% é responsabilidade sua. Como é que a Carla ouve isso? Muita raiva, muita revolta, muita Uhum, indignação, uhum, muita indignação, sabe? uhum. É tipo, é como se ele quisesse, ele faltou com o que ele precisava, ele não estava no lugar dele. E nem você no seu. Por que que você foi atrair um cara perverso? Assume a sua 50% da sua responsabilidade. Agora eu tomo consciência. Você Agora eu está tomo infantil consciência. na vida e no campo, entende? Isso é a Rita, tá infantil, porque a vítima não quer solução, ela quer aliado, e você não vai encontrar aliado nessa constelação. O que você está buscando é aliado, aqui você não vai ter aliado, aqui é a verdade, existe realmente, você atrai... O que que acontece? Foi o que eu falei para a Rita no começo ali. Por que que eu fui atrair esse cara? Apertou o peito, mas ao mesmo tempo expandiu, sabe? Sim, claro, assuma a responsabilidade.
O que que acontece com mulheres que atraem homens perversos? Por que que eu atraí o homem perverso para o meu campo? Era a única pessoa, o único homem que ia conseguir passar pela barreira do meu feminino perverso e me engravidar. Outro não teria energia. Então, a única função, aliás, uma das principais funções desse casamento com mulheres que atraem homens perversos e violentos e barará, 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 porque a vida precisa seguir adiante. E como tem, a gente não está olhando hoje, Rita, para a sua ancestralidade feminina, tá? Que a gente está aqui olhando para a questão do terreno. Mas tem alguma coisa aí que vocês não conseguem receber do masculino. Tem um feminino perverso aí também. Que a gente precisa talvez olhar depois para poder ajudar a Paula, porque a tendência da Paula arrumar, aliás, ela já até engorda para não arrumar ninguém, né? Mas a tendência dela de arrumar alguém perverso é muito grande também, porque ninguém recebe, tá difícil alguém receber de alguém aí, entende? Muita bagunça. Então vamos tomar consciência agora. Vamos lá, Carlinha, ajuda a Rita aí. Que ela te escolheu para representar ela. Não sei nem se eu troco aqui, porque como você também tá do lado, você conhece a história dela, vocês são amigas, né? Mas ela te escolheu sem saber que você ia representá-la, né? Mas você tá no campo aqui. Mas tenta ficar imparcial e trazer realmente o que você tá percebendo, tá? Olha para a Andréia e fala para ela: eu sinto muito. Eu sinto muito, Mas o meu campo te escolheu também. mas o meu campo te escolheu também. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. Quem escolhe o nosso marido é o nosso sistema. Não é a gente. Forte isso, né? Toma Eu me deu um consciência. incômodo no plexo. Sim, você arrumou um cara que não podia estar disponível para você, porque eram as regras do seu sistema. Só que existe algo latente dentro de nós que fala assim: a vida tem que seguir adiante. E é até uma esperança do divino da gente conseguir mudar tudo isso. De repente, a combinação aqui de Rita e Paulo vai dar bom, vai vir a Paula. Mas entende que, tipo assim, o divino ele tenta, porque tem coisa para melhorar no campo da André e tem coisa para melhorar no campo do Paulo e no campo da Rita. Só que interessante ponto de vista é um sistema que não está conseguindo avançar muito. Tanto que um filho já morreu, a Paula está totalmente paralisada, porque ninguém quer assumir responsabilidade. Deixa eu ouvir só um pouquinho a Edna. Como é que é esse lugar, Edna? Eu estou enjoada. Aham. Eu olho para Ana Paula e para Lili no começo, me dá enjoo. Aí elas tomaram água, piorou. A Carla, quando fala, então me dá azia. Uma coisa Nossa assim senhora, é isso aí, horrível, ó, a sua filha, Rita. De saco, fala pro horrível. campo, eu estou de saco cheio de vocês. Eu estou de saco cheio de vocês. Vocês são um bando de Estou criancinha. enjoada. Isso, adultos Vocês são um bando infantilizados. de criancinha, adultos infantilizados. Eu estou de saco cheio. Todo mundo quer ter razão, isso mesmo, Cris. Eu Ninguém quer dar o braço a estou de torcer. saco cheio. Eu me Todo mundo retiro quer ter disso razão. agora, Eu me retiro disso agora, porque vocês vão me matar. porque vocês vão me matar. Não tem vítima aqui. Não tem vítima aqui. E fala para Carla, você nunca mais fala mal do meu pai para mim. E você nunca mais fala mal do meu pai para mim, Carla. Ele é o meu papai. Ele é o meu papai. E olha para a Andréia e fala para ela, e você nunca mais E você nunca mais fala mal da minha mãe para mim. fala mal da minha mãe para mim. Basta. Basta, chega. Eu me retiro agora. Eu me retiro agora Dessa energia de vocês. dessa energia de vocês. E fala para ele, 50% de mim é você, papai.
50% de mim é você, papai. E 50% de mim é você, mamãe. E 50% de mim é você, mamãe. Para vocês eu dei tudo até agora. Para vocês eu dei tudo até agora. Mas a partir de agora, para vocês, o meu nada. Mas a partir de agora, para vocês, o meu nada. Respira. E vai dando um passo para trás. Dessa energia, dessa confusão, desse peso que está te engordando e te matando. Eu quero que você vai dando, crie uma distância até ficar leve. Perceba quantos quilômetros. E perceba se você consegue dar esse passo, esse movimento. Fala, por amor, eu me Por afasto. amor, eu me afasto de vocês. Eu Me olhem consigo com sim. bons olhos enquanto eu me afasto. E olho com os olhos enquanto que eu me afasto. Como quer dizer isso? Muito bom. Eu estava ficando desesperada. É, nossa, é muita Muito falação, bom. né? É muita, muita. Ok. Como que a Carla fica? Sem palavras, Hã? sabe? Parece que eu fiquei sem palavras, Sim. sabe? E ao mesmo tempo angustiada, ao mesmo tempo feliz pelo passo dela, pelo amadurecimento dela, e ao mesmo tempo me deu vontade de chorar. Perdida, né? Porque ela tava como sua mãe aí no campo também, entende? Tava te sustentando energeticamente. Ia matar Mas essa é menina na exatamente, próxima. parece que me colocou em algum lugar que No eu seu tô, lugar, volta pro seu é, lugar. eu tô Fala pra, conseguindo me sentir novamente. fala pra Edna, eu sinto muito, minha filha. Eu sinto muito, minha filha. Essa confusão é minha do seu pai. Essa confusão é minha e do seu pai, somente. É justo que você se afaste. É justo que você se afaste. Você não tem obrigação nenhuma comigo. Você não tem obrigação nenhuma comigo. Nada que você fizer vai me Nada que ajudar, você fizer vai me ajudar, a não ser cuidar da sua própria vida. a não ser cuidar da sua própria vida. Eu te libero. Eu te libero. Ao mesmo tempo que deu aquele medo, sabe? Eu continuo sentindo o plexo, mas parece que aquele peso das costas saiu. Eu Sim. tenho um peso nas costas. Você vai olhar, a Leonida até saiu a Maria saiu do campo, mas ela vai voltar, que é a mãe da Andrea, tá? Eu quero que você conecta com a energia dela, Carla, e fala para ela: eu te devolvo o seu filho. Eu te devolvo seu filho. Como se você estivesse entregando mesmo. E vai tirando as suas responsabilidades sobre o processo. E você vai ficar só com os seus 50% agora. Como se você Eu fosse te lá no devolvo pé seu da filho. mãe dele, coloca lá tudo que é dele, do sistema dele, e fala: eu tentei até agora do meu jeito, Eu tentei até agora do meu jeito, mas para mim também basta. mas para mim também basta. Estou de saco cheio. Tô de saco cheio. E vai Ai, dando um foi muito passo para bom. trás. Hã? Foi muito bom. Aham, sim.
E como que é para Maria ouvir isso? Ela tá te devolvendo o filho aí. Ficou muito ruim aqui. Uhum. Mas o filho é problema seu. Olha lá para André e fala para ela: você é um problema meu. Você é um problema meu. Que vontade de vomitar. E vai ser do meu jeito. E vai ser do meu jeito. Como que a Andréia se sente? Eu sinto tristeza de olhar para Leonida, a Maria, né? Sinto Então, uma mas tristeza. fala para ela: eu aceito, essa é a nossa história. Eu aceito. Essa é a nossa história. Está na hora de crescer. Está na hora de crescer. Como quer dizer isso? É bom, é verdade. Sim, está na hora de crescer. Todo mundo precisa crescer. Olha para a Edna, Andréia. Como que é olhar para a Edna? É gostoso olhar para ela e na hora que ela estava falando, que ela estava se afastando, a minha vontade era falar: eu te abençoo, minha filha. Eu até falei aqui, né? Sim. Eu te Fala para ela: abençoo, fique longe disso. fique longe disso. Ah, eu estou Por- arrepiada. Agora eu também volto para o meu lugar, Agora eu também volto para o meu lugar, por mais pesado que ele seja. por mais pesado que ele seja. Você entende o lugar da sua mãe? Olha lá para sua mãe. É a mesma dificuldade que a sua mãe teve de ficar na vida. É muito pesado. Entende por que que ela não deu conta de ficar? Eu não gosto de olhar para ela, ela me Sim, traz muito sim, peso, porque é sabe? muito pesado. É muito É, pesado. E ela ficou o tempo que ela aguentou. e eu quero ficar com ela, sabe? Eu não sinto raiva dela, não é nada disso. Só eu quero estar perto dela, mas ela me traz muita tristeza, muita dor, Sim. muito Fala cansaço. para ela. Eu gostaria de ter salvado você, mamãe, Eu gostaria de ter salvado você, mamãe, mas eu não consegui. mas eu não consegui. E eu não consegui aceitar a sua morte. E eu não consegui aceitar a sua morte. Desde que você foi embora, Desde que você foi embora, eu te sigo na morte. eu te sigo na morte. Essa é a maneira de demonstrar o meu amor por você. Essa é a maneira de demonstrar meu amor por você. E fala lá para Carla, eu não estava disponível. Eu não estava disponível, cara. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. E é verdadeiro isso, Andréia? É verdadeiro. É O verdadeiro. amor dele por essa mãe era tão maluco que desde que a mãe morreu, ele perdeu total. Ele era o filhinho da mamãe, literalmente. Era o filhinho da mamãe. E a mãe foi, ele não, ele tentou ficar, entende? Conseguiu, né? Qual a idade que ele tinha quando ele morreu? E ficou um pouco Ele mais até leve agora de olhar para Maria. sim, porque as suas escolhas foram feitas por amor, entende? Por amor cego à sua mãe. É que a gente fica tentando se matar na vida, cria problema em relacionamento. Interessante ponto de vista, cria filho que vai morrer, aí o filho tentou salvar você também, e aí não conseguiu, virou um botão. É um tentando salvar o outro, entende? Isso são as nossas histórias, as nossas famílias. Quando que pode começar a dar certo? Quando alguém se afasta. Olha o movimento que a Paula está fazendo aqui. Se afasta não, né, Paula? Sai correndo, né, Edna? Tem que mandar essa menina para o exterior, um intercâmbio, tipo assim, nossa, tira essa menina daí para ela viver a vida dela, pelo amor de Deus, Rita. Você tem que liberar essa filha para a vida. É muito pesado. E a gente tem que entender, a gente tem que aceitar, assim, olhar no espelho e falar, realmente tô sendo um fardo aqui para os meus filhos, né? Porque assim, entende que é um sistema inteiro, acabou, morreu em vocês, acabou. Se a Paula não casa, não tem filhos, morreu o DNA, todo mundo morreu aí, acabou essa família. Entende isso, Rita? Qual é o seu movimento? Você tem que, interessante ponto de vista, soltar,
né, no seu coração, deixar a Paula fazer o movimento que se requer, liberar ela e incentivar ela. A mãe não tem muito essa força, não, viu? Esse é o problema, que mãe não tem essa força de empurrar o filho para a vida, né? Olha só o que eu li hoje, né? Tava já com essa. E foi um soco na minha cara, né? Que vocês sabem que eu sou essa mãe também perversa, né? Eu sou super perversa como mãe. E fala assim, ó. Cristo não poderia ressuscitar enquanto ainda fosse apenas o filho obediente de Maria. Entende, ô Edna e Paula? Tem mais uma aqui para vocês, ó. A filha que não rompe com o papel emocional herdado da mãe nunca ocupa seu lugar de mulher no mundo, nunca lidera sua própria história e nunca prospera com leveza. A Paula vive o problema até hoje do pai e da mãe. E isso precisa acabar, Rita. Você precisa ter essa força, essa inteligência de acabar com esse mimimi agora. Entende? E conseguir fazer esse movimento de soltar a sua filha. Tem mais uma aqui que eu achei muito legal também. Existem duas filhas. A que se casa com a mãe, recebe proteção, afeto, até dinheiro, mas paga com a própria identidade. E existe a que vira mãe da mãe, que cuida, se anula e usa isso como desculpa para nunca ir para o mundo. Tem mais uma aqui, tem mais uma. Tentando achar que fala, cadê? Da Maria aqui. Aqui. Enquanto Maria chorava, Jesus não voltou, não se explicou, não cedeu. Ele seguiu, porque ele sabia que a dor da mãe não podia interromper a missão que ele veio cumprir. Ai, nós somos muito perversas na maternidade. Então, a Rita precisa olhar para as carências dela, as dores o que você projeta muito as suas questões emocionais no filho, entende? Fruto não nutre a árvore. Tá na hora, tipo, de eu ter um relacionamento, de eu ter um negócio, de eu também, tipo assim, cuidar da minha vida, porque a Paula só vai conseguir sair, filho só brinca na vida se os pais estiverem ocupando o lugar deles. Mas eu tenho um pai e uma mãe que não para de dar trabalho, cara. Então, como é que eu vou para minha vida, entende? Então, isso é o que vem hoje, de todo esse movimento, isso vale para todo mundo, né? Que é pai, que é mãe. Um casamento que não prospera porque a gente não consegue estar olhando para o nosso lugar também. Então, eu só entro no lugar de mãe do meu marido, porque de alguma forma, no começo da sessão, eu sentia que de algum lugar ele também ocupava o lugar de pai. Como é que era o seu pai, né, Rita? Como é que era o relacionamento com o seu pai? Meu pai, praticamente eu trabalhava com ele. Meu pai era médico, cirurgião, eu sou enfermeira. Então, desde moleca, eu ia ajudar ele em cirurgia, sempre acompanhei ele, entendeu? E graças a Deus a relação. Você é a filhinha do papai e seu ex-marido era a filhinha da mamãe. Nenhum estava disponível um É, para o outro. deixa eu explicar uma coisa em relação à mãe de Paulo. O pai de Paulo teve 5 mulheres. Então, eram 11 filhos no total. A mãe de Paulo teve 2 filhos, ele e uma irmã. Então, assim, o pai de Paulo era tipo aquela mulheringo mesmo, sabe? Uhum. E eu olho, como você está falando, realmente a carência da mãe dele é justamente porque não teve o amor. Que Mas ela não muita teve o coisa amor do também pai dela. Aí ela tentou dela. projetar no Sim, marido e fracassou. Esse sim. problema é de muito antes, gente. A culpa não é do. Para de botar a culpa no marido, por favor. Uhum. A gente precisa parar de botar a culpa no marido.
Então, isso aí está muito lá para trás, entende? Assim, enquanto a gente olhar para os homens, para o masculino como inimigos, a gente não tem força para andar, para se sustentar. Você tem que dar permissão. Carla, olha lá para a Edna e fala para ela. Agora eu tomo consciência. Diz aí. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. Mesmo eu dando tudo para você, Mesmo eu dando tudo para você, eu só 50%. eu sou só 50%. Eu não tenho a força que te sustenta na vida. Eu não tenho a força que te sustenta na vida. Eu te dei a vida, Eu te dei a vida. mas a força que te sustenta na vida está no Mas a seu força Pai. que te sustenta na vida está no seu Pai. Agora eu dou permissão Agora eu dou permissão para você ir para o campo do seu Pai para você ir para o campo do seu Pai e tomar a força dele. e tomar a força dele. Mas foi muito Como quer bom, dizer isso? muito bom, Sim, porque é muito pesado para você não ver sua filha tendo sucesso muito também, bom, entende? A mãe acha que a culpa é só dela. Não, você tem que dividir a culpa dos problemas da Paula também. muito bom. Só que agora olha para Paula e fala para ela, Carla, olha lá para Edna e fala para ela. Agora é com você. Agora é com você. O seu sucesso e o seu O seu fracasso, sucesso, o seu fracasso, a partir de agora, a partir de agora, é um problema seu. é um problema seu. Eu te abençoo para a vida. Mas o seu sucesso e o seu fracasso é um problema Mas seu. seu sucesso, mas o seu sucesso e seu fracasso é um problema seu. Agora vai resolver com seu pai. Agora resolva com o seu pai. Ai, ficou muito bom. Não, é maravilhoso, cara. Tá Ah, doido. Não tem cabimento. A gente abraça esse lugar de querer dar tudo pro filho, a gente não consegue e é perverso com a gente mesmo não dividir essa responsabilidade, entende? muito bom, muito bom, muito bom. Então, tem muitas atualizações para acontecerem aí, mas acho que para a gente encerrar, né? Como é que a Carla tá olhando para Ana Paula? Tô Ainda meio com tinha um receio apego. dela. Tô Hã? meio com receio. Parece que eu tô com receio. Meio... Fala para ela, agora eu deixo você ir. Agora eu deixo você ir. Quero pegar os meus 50% Quero pegar os meus 50% e cuidar um pouquinho de mim, eu mereço. e cuidar um pouquinho de mim. Eu mereço. Você me trouxe muita dor, Você me trouxe muita dor, mas você também me trouxe muitos presentes. mas você também me trouxe muitos presentes. O que vier de você, O que vier de você, farei algo grandioso com tudo isso. farei algo grandioso com tudo isso. Eu te libero. Eu te libero. E olha lá para a Lili, que é a cliente, cadê a Lili? E fala lá para a Lili. A Lili ainda quer comprar essa casa? Ou precisamos de um outro cliente aqui? Sei não, essa compradora já desistiu dessa casa. Por meio me deu vontade. Hã? Por um Vai momento me deu vontade de sair correndo. Desistir. Olha lá para casa agora, sem tudo isso, sem toda essa nhaqueira. Agora, a casa também, acho que a casa pode escolher também, né, se transmutar e se atualizar, né, casa, Ana Paula? A casa Olha, também não tá de saco cheio dessa ladainha aí, pelo amor de Deus, agora basta, todo mundo chega. muito barulho, muito a casa quer, pelo amor de Deus, chega. Devolve agora o Paulo lá para a mãe dele também. Manda o Paulo embora também, a entidade. Fala, você também não vai ficar aqui, não. Você não tem mais nada para xeretar aqui. Eu não tem mais nada para fazer aqui. Vai. Pode ir embora, Paulo. Vai Bom, embora. Carla vai fala, o embora. nosso caso de amor acabou. Edna também vai embora. Tá, vaza. Adeus.
Olha, eu quero Luci, gente nova aqui, pelo amor de Deus. Lucinéia também pode ir embora, eu quero gente nova. Aqui, ó, o tempo todo, querendo me purificar. Transmutar, limpar, né? Tá precisando de uma nova, às vezes, assim, dar uma roupagem nova, tal. Fala pra Lucinéia, ela vaza também, tá na hora de você vazar. Tá todo mundo, ó, Lucinéia, eu tô de saco cheio de vocês, pelo amor das deusas galácticas. vão todos, vão. Filha. Povo problemático, Deus me E livre e aí eu vou guarde. falando, eu vou me arrepiando. Mas Me é dá isso. vontade de falar assim, eu não sou o CVV, vocês que vão fazer terapia. Mas a casa também, sabe? Criação de convivência é pesado para ela tudo isso. É, não, tá doido. E ninguém vai se conectar, né? É importante a gente, né, liberar a casa também, né? De tudo Mas a isso. casa gosta da Lili. Ela gosta? Fala, vem, Lili, Lili, Vem, 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 Lili, 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 vem, vem, Lili, 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 vem. vem, Vem, Lili, vem, Lili, Lili, vem. vem. Vou te pegar. Essa é a desafia. A nova onda. Vem, Vou Ô, Lili, passar vem. essa. Kézia, Ah, sim. eu tô aqui dando risada sozinha, porque quando você mandou escolher quem eram as pessoas, eu não sabia quem era. E aí, Ah, é, quando você mandou a última pessoa, aí eu olhei e disse assim, Lili, eu vou escolher Lili. Por que que eu vou escolher Lili? é compradora, né? De infância, meu pai tinha uma brincadeira comigo com um bocado de lagartixa. E ele apelidava as lagartixas pra gente. Era Lalá, Lelé e Lili. Então, quando eu vi Lili, eu me lembrei da lagartixa. A gente Às vezes tá vai ser ligado à algum amigo de casa da infância que vai lagartixa. comprar essa casa aí, ó. E aqui em casa, aparecem às vezes algumas lagartixas, né? Principalmente na minha trunqueira. Aí eu digo, às vezes eu boto lá a bebida, daqui a pouco eu pego a bichinha lá tomando a bebida. E aí, É, quando ela mandou escolher, eu olhei, e Lili não tinha foto. Eu disse, mas vai ser Lili, porque Lili me mas lembra você a minha só via a infância. parede, ó, era própria, só via a parede, né? A nova entidade aí da casa. Não deixa ele É, fazer isso, não. Então é isso, gente. Como pode melhorar, né? Entre mortos e feridos certeza, ficam os vivos. com certeza. Assim, como a gente hoje o foco aqui era a questão do imóvel, né? Então, a gente foi até aqui, tá? É muito difícil da Paula receber a força do pai. Muito. Não tem muita força nesse campo, porque a mãe ainda tá lá morrendo, ó. Então, assim, eu Tô acredito que viva, eu quero ficar muito viva no Hã? meu campo. Eu quero ficar muito viva no meu campo. Não, sim, mas é que eu tô falando assim, não cria muita expectativa também com o Sim, processo da Paula, porque a força que ela recebe lá do campo do pai dela, vamos ver na constelação dela, ela tem que participar, não tem como, né? sim. E se ela também Ela tá não quiser, participando quietinha, escondida ali atrás, ó. ela tá Ouvindo ouvindo. tudo. Tá bom, Ela isso tá aí. ouvindo escondida. Paula, Fala. quero te ver nos States, Paula. Sai fora desse povo, Paula. Sabe, Kézia, que já Ela foi tá, até, ó, onde ela tá ali escondidinha, tá vendo? Ouvindo Paula, quero te tudo. ver nos States e vou te vigiar, ó. Chega de já pai e foi mãe, chega desse recomendado, povo doido. já foi recomendado para Saca, ela aí. Paula. Ela já Hã? chorou um bocado ali. Fica Não, tá a Paula vai para a vermelha. vida agora, né? Se faltar a força do pai, nós vamos lá pegar a Paula pelos cabelos e tirar ela dali, ó. E Botar ela no engraçado, avião. viu? Ela é advogada e é criminalista. Eu Ah, trabalhei em entendi. presídio, o pai dela trabalhou em delegacia. Olha só, a gente às vezes fica seguindo o mesmo destino. A gente, É. assim, ó, o fruto não cai muito longe do pé. Só que a gente tem que tomar consciência de que a gente precisa fazer um pouquinho Paulo, diferente, tá bom? Então, assim, a Paula, na próxima constelação dela, a gente fala mais com ela ela sobre disse isso, que mas, entendeu o assim, recado. um pouquinho diferente você tem que fazer, Paula. E o primeiro movimento seu é sair da casa da mãe. Urgente. Deixa a mãe com o que é dela
E busca essa força, assim, que a gente não prospera na casa da mãe, né? Porque mãe convida a gente para a morte. Isso é uma coisa assim. Se eu for, ela vai me seguir, ó. Ela é minha obsessora. Não, vai não, nós vamos botar ela no lugar dela. Ela vai entrar no passe livre, ela vai fazer curso 3 vezes na semana. Vai ter umas 8 horas de aula para assistir. Vou botar essa mulher para estudar e te deixar em paz. Vamos arrumar um namorado para ela. Vixe, não Viu? quero não, só arrumo homem para Não, você sustentar, não quero arrumou. não. Não, você arrumou até agora, porque você não podia receber. Vamos fazer uma constelação com a senhora de relacionamento, viu? Vamos desbloquear, destravar isso aí. Vai cuidar dessa vida para sua filha, ó, e cuidar da dela. Eu quero cuidar da minha espiritualidade, que tá bem travadinha. Isso é importante, sim. É, muito. Inclusive, eu faço cursos, vários cursos, e sabe a sensação de que é burra? Não, mas isso aí eu também sinto, viu? Eu também falo, gente, eu sou um bebê. Parece que quanto mais a gente É aprende, mais muito menos eu sei. difícil. Sei que Às vezes nada eu sei. compro um monte de curso e eu não consigo nem abrir para olhar. Vou botar no passe. Fala para ela, André. Ela, Andréia, agora já chama atenção. Andréia, ó, que era o seu marido na constelação, minha aluna do passe livre, né, Andréia? Dá um toque aí nela, né, na Rita, Andréia. Não sobra tempo para mais nada, Rita. Para mais nada. A gente cria Pois bastante, o é, negócio aqui é alta produção espiritual. É quem não tem tempo para pois ficar é, pensando na morte da bezerra. pois é, Gente, ocupar, né? o melhor Muito não pode ser obrigada, viu? dito. O melhor não pode ser dito, né? Cada um vai sair daqui com uma informação, com uma chave importante. Eu fiquei muito Sim, feliz, muito grata de ver o movimento que está disponível para a Paula, né? Porque assim, a gente sempre tem que olhar para frente. O que que é a nossa frente, Rita? É ela. É ela, se Deus quiser que você seja abençoada aí, né? Com netos pois e é. O que bisnetos, eu né? mais quero é ver Paula feliz. É isso. Eu acho Né? que às vezes eu, como mãe, sou mãe de 3, eu abro mão de algumas coisinhas assim, porque eu falo assim, eu já tô meio chegando num limitezinho assim, né? A gente já vai ficando De mais uma certa velha. forma, quer dizer, a gente também sente falta porque, assim, eu também fiquei sozinha, entendeu? É, de uma certa forma, Paula hoje é minha companheira, né? Então, mas eu quero, o que eu mais quero é ver ela feliz, ela Sim. trabalhando, Gente, eu tenho uma no amiga que separou um sucesso na casamento super vida. abusivo, super abusivo. O cara era um ogro. Ui. E ela tá indo pra Grécia agora, conheceu um Uhum. namorado no Tinder, mas ela ficou um ano de constelação, fez o curso de constelação, É. um ano, trabalhando, 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 os filhos cresceram, o marido todo morrendo, todo problemático atrás dela, mas os filhos entendendo o lugar do pai e da mãe. Ela entrou no Tinder, conheceu um fazendeiro milionário. Eita, Tá indo agora pra tô tendo Grécia, cara, tá horário, né? tão feliz, 62 anos e tão feliz. Eu falo assim, é tão bom a gente perceber assim a nossa capacidade de se reinventar, né? E para as mulheres, eu acho que a gente merece tanto isso, né? A possibilidade de ter de Sim, novo. Só não deixa de acreditar, não, porque o que alimenta a nossa prosperidade são os sonhos, né? Talvez eu sim. ainda não consigo pensar num É, relacionamento, mas eu talvez ainda não consigo olhar para isso. Tá na hora de eu olhar para minha criança, de eu olhar para mim, mas não exclua sim. nada da sua vida, né? E se abra, Não, né, para que coisas que o universo possa te surpreender com um fazendeiro que queira te sim. levar para a Grécia. Tô precisando de um fazendeiro rico para me dar dinheiro, Até me eu já falei sustentar, com o Mikael, que olha, Mikael, entendeu? eu já estou manifestando alma gêmea. A gente fez Teta Healing semana passada de alma gêmea. Inclusive, sexta-feira tem outra, acho que não, é na outra, ainda sem ser nessa, na outra, tem a segunda sessão de alma gêmea, né? Você que falou que fez Teta. E aí eu falei, não, eu estou manifestando alma gêmea, Mikael, você fica bastante espertinho. Engraçado, eu fiz beta, tá tendo sempre reciclagem. O dono da empresa me chama o tempo todo e eu não consigo ir. Tem práticas, e eu não consigo ir. Todo mês tem prática para você treinar e tudo, e eu não consigo ir. É muito, sabe? Tipo um bloqueio mesmo. É falta de pai, falta de masculino. O que segura a É. gente na vida é pai. Então, vocês vão pegar a velhinha para ancestral, pega a oração de Bert Hellinger, vai lá no YouTube, oração para os antepassados de Bert Hellinger. Pelo menos Hum, 21 dias. Eu tornei isso uma rotina sagrada. É todo dia. Eu tenho uma foto dos meus pais, aonde todo dia eu vou lá
peço as bênçãos, deixo as nhaca lá, porque toda hora parece que vem uma nhaca nova, né? Então, eu deixo as nhaca lá, falo, deixo vocês com o que é vocês e, ó, vazo pra minha vida, sem olhar para trás. Tchau, obrigado, beijos e vai pra luz. Então, eu acendo a minha velhinha, agradeço, pego a força, pego as bênçãos e vou pra vida. Eu mesmo, eu gosto muito de artesanato. E terminei parando porque tudo que eu fazia